O preço do frete foi reduzido no país. O valor vai afetar diretamente o custo de produtos básicos. Um alívio para o consumidor. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicou no Diário Oficial da União de 23 de agosto a nova tabela com preços mínimos de frete rodoviário, com redução média que vai de 3,16% a 4%. Para o telespectador entender, quase todo produto que consumimos chega com caminhão. Com o transporte mais barato, alguns produtos também ficam mais em conta. É o que deve acontecer com arroz, laticínios e itens de hortifruti. O consumidor deve estar notando nesses últimos dias uma diminuição nos preços de itens importantes da cesta básica, né? Categorias importantes no dia a dia do consumidor que vem sendo majorado para baixo nas gôndolas, uma grande parte em função dessa diminuição dos preços de frete, né? Isso vem sendo melhorado para o consumidor ter mais acessibilidade ao produto tão vital para ele no dia a dia. A redução no valor do transporte aconteceu após a Petrobras abaixar o custo do óleo diesel. Em 11 de agosto, o litro do combustível caiu 22 centavos nas refinarias. De acordo com a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, o preço do diesel interrompeu a sequência de altas nas bombas de Ribeirão Preto. A queda foi de 3,8%. Isso interfere diretamente na inflação. Boa notícia que se junta, por exemplo, à redução do etanol e da gasolina, combustíveis usados pela população. E se cair o preço nas gôndolas dos mercados, vai ter comemoração. Eu vou soltar bomba, bastante rojão, quer festejar, porque o pobre não dá nem para comer 1 quilo de carne mais. A fração subiu tanto, você vai ali, quanto está o quilo de carne? R$52 o quilo. Otimamente, porque está difícil. Quem está ganhando já está difícil, imagine quem tem situação de dificuldade. Então, agradeço a Deus que tenha baixado, porque a luta está sendo grande para quem trabalha, tem emprego e para quem não tem. A gente fica feliz, né? Porque está tudo muito alto, está tudo muito... Tá difícil no mercado, às vezes a gente fica até meio preocupado. A redução do preço vai facilitar fazer a compra do mês. Muito, muito. Mas para a redução chegar em definitivo aos clientes, ainda pode levar tempo. É preciso que os estoques acabem e sejam renovados. É um processo que ele não sente de uma vez, né? As categorias vêm sendo repassadas, a diminuição no frete vai impactando o fabricante, isso vem sendo repassado para o produto. Mas é lógico, não é um processo da noite para o dia. Leva-se algum tempo, né? Algumas semanas, para que ele sinta isso com mais notoriedade. A Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas foi instituída em 2018, após greve nacional dos caminhoneiros que paralisou o abastecimento do país. E se o leve trás está mais barato, também é bom para a indústria. É o que explica o diretor do CIESP. Quando a gente compra matéria-prima, tem que ter frete para ela chegar até a porta da fábrica, e para escoar a produção, os produtos acabados da empresa, também é necessário transportar os produtos, e depois ainda tem outros transportes derivados desse primeiro que a gente faz, né? Então, quando se reduz frete, a notícia é excelente. O produto vai chegar mais barato no consumidor, porque toda a cadeia é beneficiada. Se as empresas produzem e o consumidor compra, a economia gira. A economia vai crescer, ou seja, ela tem uma grande possibilidade de aumentar esse crescimento que já tem ocorrido nos últimos meses, porque produto mais barato aumenta o consumo. E a inflação também cai. A inflação cai. Esse frete para a inflação é uma injeção direta aí numa queda inflacionária, essa redução. Samuel Santos para o Jornal da Clube. A gente continua falando desse assunto agora com o consultor econômico José Rita Moreira, que está no nosso núcleo de jornalismo. Boa tarde ao senhor. Os combustíveis estão caindo, o frete caiu e agora a família pode esperar um custo de vida um pouco mais baixo? Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos. Pois é, a gente vem falando disso há algum tempo, né? Que havia espaço para os combustíveis baixarem, estão baixando. Na situação atual, comparando aos preços internacionais, ainda tem uma margem de quase 10% para baixar ainda a gasolina e etanol, principalmente. O diesel nem tanto, porque a redução do ICMS no diesel já era beneficiada, já era menor, por isso que demora um pouco mais. Mas vai afetar toda a cadeia, com certeza. E sim, né, nós sabemos que hoje quase 80% da produção aí é feita, escoa pelas rodovias, então é importante que os combustíveis tenham um preço adequado. E é uma excelente notícia, né, essa queda que nós estamos tendo aí na tabela de fretes, com certeza isso vai repercutir. Essas medidas que acontecem na área econômica, nem sempre elas refletem no curto prazo, né, como já foi dito. Às vezes semanas, às vezes até alguns meses, mas ela chega. Então,
sim, eu acho que nós temos que acompanhar os preços, a tendência é sim de uma queda, lembrando que nós estamos próximos do final do ano, né, Ximene? E no final do ano, normalmente, são produtos diferenciados, às vezes sobe um pouquinho aí, mas eu acho que é possível controlar, sim. E frete é um indicador que impacta demais a nossa economia, não é mesmo? Pois é, como eu disse, a maioria dos produtos são transportados pela rodovia, mas não só isso, né? Eu acho que boa parte dos serviços que são prestados também, as pessoas se utilizam de automóvel para fazer o serviço. E a gasolina caindo, assim como o etanol, já vai facilitar a vida dessas pessoas também, de poder ter um menor custo para poder se deslocar. Vai facilitar, sim, bastante a vida, né, dos trabalhadores em geral que dependem, os vendedores que dependem de automóvel para poder se deslocar. E, enfim, eu vejo um benefício aí generalizado para toda a economia, viu, Ximene? José Rita, essas novidades fizeram com que o índice de preços ao consumidor apresentasse deflação pelo segundo mês seguido. Quem é empresário deve encarar o momento de que maneira? Acho que tem que comemorar bastante, porque a inflação, ela retira o poder de compra do consumidor. E quando existe uma deflação, você está aumentando o poder de compra do trabalhador, do consumidor. Então, sim, a tendência é a melhorar os volumes de vendas. É claro que é um momento de muita responsabilidade também, procurar não recompor as margens que deixaram de ganhar lá atrás e subir muitos preços. Eu acho que tem que ter essa consciência. Mas o brasileiro, de maneira geral, tem essa consciência, sim. Então, os empresários, eu acho que devem comemorar. O importante é vender volume e não preço, tá? Então, ganha-se um pouquinho menos, mas vendendo maior volume, automaticamente tem melhores resultados. Então, os empresários também têm bastante a comemorar agora, viu, Ximene? E a realidade é que quase todo mundo não é bem assim, né? A inflação é destaque em muitos países ricos. O que a gente pode esperar, então, para o próximo ano? Muito bem lembrado, Ximene. A gente está acompanhando o que está acontecendo na Europa, Estados Unidos, a maior inflação dos últimos 40 anos. Por lá, os preços continuam subindo. Não foram tomadas medidas de impacto, como nós tomamos aqui no Brasil, para poder estancar essa hemorragia da inflação, que realmente ela afeta toda a cadeia, né? Todos os trabalhadores, toda a sociedade de maneira geral. E por lá a Europa também sofre muito, ainda tem a questão da guerra lá, afetando a questão dos combustíveis, a questão do gás, os alimentos estão mais caros, enfim. Se a gente acompanhar o que acontece pelo mundo, a gente vê realmente um processo inflacionário intenso acontecendo em praticamente todo o continente lá, tanto o continente europeu, Estados Unidos, Canadá e até alguma coisa na China também. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente está vendo o contrário, né? Os preços caindo, né? Então, as medidas que foram tomadas aí, tanto medidas quanto estruturais, quanto reformas que foram feitas, início de privatizações, uma certa segurança no modelo fiscal que está tendo, isso tudo facilita bastante, tá? Para que haja uma acomodação de preços e a gente está assistindo, neste momento, esses resultados. E é importante lembrar também que essas medidas econômicas elas foram tomadas há alguns meses atrás, né? E agora elas começam a repercutir positivamente. O Brasil é que tem muitas oportunidades para explorar nesse momento de crise global. Muito obrigado, Zé Rita, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Grande abraço, Ximene. Obrigado.